Olá, gente, boa tarde. Gente, hoje é 24 de setembro de 2020. Nossa aula de História vai falar um pouco sobre zona rural. E o nosso objetivo é identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadoria do campo e cidade, ou do campo para a cidade. Gente, então assim, falando de zona rural, o que seria zona rural? Todos nós já sabemos na nossa mente, na nossa cabecinha, que já sabe o que é zona rural, mas eu coloquei uma definição básica para a gente entender. Zona rural, gente, é o meio rural ou campo, certo? Qualquer região não classificada como zona urbana. Qualquer região que você classifique que não tem as características de uma cidade, nós consideramos como zona rural. Então, falando de zona rural, gente, esse processo, como se dá esse processo de zona rural? Nós sabemos que todo esse produto que vem à nossa mesa vem do campo ou da zona rural, né? do trabalho, dos produtos agrícolas. Então, para entender essa situação, gente, nós sabemos que antigamente a maioria dos brasileiros viviam nesse processo, né, da agricultura, né, o trabalho na zona rural ou no campo. Então, a partir da década de 30, de 1930, os brasileiros começaram a migrar para as cidades, principalmente na cidade de São Paulo, que é onde o pessoas do interior de São Paulo já iam para a cidade, principalmente os nordestinos, que ainda hoje faz essa migração e assim por diante. Então, só a partir da década de 60, de 1960, a situação começou a melhorar o ciclo na zona urbana, porque veio muita gente, né, para a cidade, onde deu elevou, né, a situação da cidade, devido ao trabalho das pessoas. Então, naquela época as pessoas trabalhavam de uma forma que não tinha muita segurança, né, não tinha décimo salário, não tinha, vamos dizer assim, condições de segurança na saúde, trabalhavam praticamente mais avulso mesmo. Hoje você tem toda uma segurança, você naquela época trabalhava 15 horas por dia, né? E hoje não, hoje você trabalha 8 horas por dia, você tem direito à saúde, os direitos dos trabalhadores, você tem direito um décimo salário, né? E as crianças também trabalhavam naquela época e ganhavam um salário mínimo muito miserável, né? Vamos dizer assim. Hoje as crianças até 14 anos não podem trabalhar, né? E é uma situação que melhorou, certo? Então assim, hoje você recebe uma remuneração, também antes não recebi. Então, a nossa aula vai se deter mais a isso. Então, gente, então assim, a nossa atividade vai falar sobre a zona rural, os produtos que tem na nossa região aqui nosso mesmo, nossa realidade. Eu vou estar aqui um exemplo do que nós temos. A castanha e o caju. Agora nós estamos passando esse processo. Para onde vai esse produto? Né? Vai para alguma indústria, né? Porque essa indústria seria aquela fábrica que faz aquele produto industrializado. Nós estamos aqui vizinho a nós, o caju vai aqui para essa indústria aqui pertinho da gente aqui, né? A fábrica do caju. E várias outras indústrias que nós citei só do caju, como nós temos outros por aí. Então assim, ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ler esse texto da página 101, certo? Mas vocês vão responder as questões, o texto na página 101 e 102, mas a questão na página 100 vocês vão responder também, porque fala sobre a questão da zona rural, certo? Que é voltada para a nossa realidade. Não vamos se preocupar com produto de outra região, vamos se preocupar com a nossa realidade. Então a atividade da página 100, 101 e 102, certo? Vocês vão ler e responder essas questões de acordo com o entendimento de vocês, ok? Então, gente, boa tarde a todos, boa aula e boa compreensão.